Bom, vamos lá para a parte 3, então, da reflexão aí sobre o meu doutorado, né? Quem não assistiu ainda a parte 1 e a parte 2, eu recomendo que assistam para poder entender algumas coisas que a gente vai continuar falando aqui. Nessa parte eu vou começar a falar, então, da parte 2 da pesquisa. Essa é o vídeo parte 3, mas eu estou falando agora da parte 2 da pesquisa. Vou falar dos capítulos 3 e o capítulo 4, né? Bom, o capítulo 3 ele é muito sobre o histórico, né, das políticas culturais aí do passado e do passado mais recente, né? Então, o recorte que eu fiz aí, seguindo justamente a metodologia do Círculo de Bakhtin, eu faço um recorte de grande tempo e de pequeno tempo, né? O grande tempo ele é um contexto, então, um pouco maior, que leva, né, a uma construção do tempo menor, né? E aí, no caso, justamente, isso é bem importante para a pesquisa, até por conta, vou dar um spoiler aqui, né? Mas de uma das conclusões que eu tenho, de que justamente essa arquitetônica ela é construída por diversos fatores, né? E um deles é justamente a construção histórica que é feita ao longo não só dos últimos anos, do pequeno tempo, né? Que seria compreendido principalmente nessa construção recente, contemporânea e muito desses anos dos governos aí do PT, mas também por conta da construção histórica das políticas culturais no Brasil, que a gente pode, né, dizer que existe aí desde, né, da própria construção do país, né, em si, mas o recorte que eu trago, ele é um recorte a partir dos anos 30, aonde eu reconheço não só a importância da era Vargas para a construção das políticas públicas no Brasil, mas principalmente a influência de Mário de Andrade, que constrói, então, o Departamento de Cultura de São Paulo. E para quem não conhece, eu acho que, assim, para quem pesquisa políticas culturais brasileiras, não pode não falar e não reconhecer e não conhecer profundamente os trabalhos, né, do Mário de Andrade nesse sentido. Eu recomendo para vocês a leitura do livro Sou um Departamento de Cultura, que saiu pela imprensa oficial, que é um marco aí da construção das políticas culturais no Brasil, já que ele foi o gestor do primeiro órgão de cultura, né, exclusivamente de cultura que tivemos aí no país, tá? E eu coloco justamente o Mário de Andrade como o precursor, né, o pioneiro na ideia de políticas culturais brasileiras, né, com um olhar brasileiro, né, um olhar que na verdade, apesar, né, de dele ter influências europeias, claro, né, até por ser um membro da elite cultural, mas dele ter muito essa preocupação de deixar o Brasil falar, né, de deixar um pouco de conhecer esse Brasil mais profundo, né, quem conhece todas aí as coisas, né? O Mário de Andrade, ele fez de tudo, ele era compositor de música, escritor, poeta, mas um grande pesquisador da cultura brasileira, e o lado gestor dele, que é uma das coisas menos conhecidas, na verdade foi extremamente importante, né? Não só na construção do Departamento de Cultura de São Paulo, mas do SFAM também, né? Que foi justamente o que ele foi fazer logo em seguida. Né? E, então eu começo falando disso e desse início da construção de uma cidadania cultural brasileira. Tá? Logo depois eu falo da importância, né, para o bem e para o mal, das políticas estruturantes para o mal, né, pensadas durante a ditadura militar dos anos 60 e 70. Eu acho que é bem importante observarmos com muito cuidado isso. Aí eu recomendo muito o livro da pesquisadora Lia Calabre, né, essa nossa grande historiadora das políticas culturais,
onde ela chama atenção mesmo sobre a não só apenas coincidência dos nomes, né, onde lá em 68, logo depois da promulgação do AI-5, a gente tem nosso primeiro Plano Nacional de Cultura, né, e a nossa primeira tentativa de Sistema Nacional de Cultura. Então, esses nomes, né, eles não são coincidência. E eu trabalho essa questão dentro da tese até como um certo alerta, né, para que a gente compreenda que uma política estruturante, a partir do momento que você pensa ela, né, o Sistema Nacional de Cultura ele é pensado como uma base, né, de participação social, onde as políticas culturais são construídas por nós, agentes culturais, né, e pela sociedade civil. Porém, vamos supor, né, que algum governo autoritário aí decida virar a estrutura, né, da política estruturante. Isso pode sim se tornar um problema, né? Até porque, se a gente for pensar o que era o Plano Nacional de Cultura em 68 e o Sistema Nacional de Cultura em 68, ele era de cima para baixo. Ele era uma estrutura autoritária. Então, quando você vira, né, a chave, isso pode ser um problema. Depois eu falo aí da importância da construção feita no governo da Luiza Erundina, em São Paulo. Então, mais uma vez, São Paulo aí sendo muito importante dentro das políticas culturais, ainda nesse tópico 3.1, né? Justamente na gestão da secretária Marilena Chauí, e curiosamente o secretário de Educação nessa época era o Paulo Freire, né? E foram construções feitas com uma certa proximidade, né? Não há muitos documentos tratando sobre isso, mas a gente sabe que foi, né? E existe um livro maravilhoso, né, da Marilena Chauí, que ela tem vários materiais, eu inclusive cito vários livros e reflexões dela aqui na tese, mas eu até quero dar certinho o nome desse livro, porque esse livro realmente é o Cultura e Democracia. Não. Cadê Marina Chauí? É o Cidadania Cultural, o Direito à Cultura, que saiu pela Fundação Perseu Abramo, né, a editora do PT. E esse livro é incrível, porque ela trabalha uma reflexão em cima do que foi a gestão dela na Secretaria de Cultura de São Paulo. Mas, além disso, eu acho que é importante, tem um livro do Instituto Polis, tá? Que também trata disso, que trata da gestão dela e que eu super recomendo que vocês procurem, principalmente, acho que qualquer um que pesquisa políticas culturais no Brasil tem que conhecer os materiais do Instituto Polis, né? Não é à toa que eu chamei um dos pesquisadores do Polis para participar da minha banca, né, o Valmir de Souza, mas tem um texto do Hamilton Faria num livro, né, do Polis chamado Cidadania Cultural, Leituras de uma Política Pública. É um texto que é um dos primeiros que abre, né, o texto que abre essa publicação, chamado Uma Política Cultural para a Cidade de São Paulo, onde ele comenta, é um olhar de fora, né, sobre a gestão da Marilena Chauí e o quanto isso influenciou, e aí isso é uma coisa que eu trato bastante na tese, o quanto essa gestão da Marilena Chauí influenciou a criação, a construção do programa de cultura do Lula em 2002. Né? Então, quer dizer, vocês estão entendendo? Foi tijolinho, meio que tijolinho por tijolinho. Né? Então, você tem aí o Mário de Andrade, né? A estrutura, porque é uma coisa de forma e conteúdo, né? A estrutura da gestão da ditadura militar, ao contrário, como uma carcaça estruturante, o mesmo nome, né? É uma coisa muito louca, mas é isso, apesar de não ser a mesma proposta, tem a mesma forma, só que ao contrário, né? E logo depois, então,
quando você começa, né, realmente um importante governo democrático na cidade de São Paulo, prefeitura da Luiza Erundina, essa proposta, né, tão enriquecedora que foi a gestão da Marilena Chaui, onde de fato começa um laboratório de uma democracia participativa real, né, com a questão do orçamento participativo, com os fóruns das casas de cultura, aonde de fato começa-se a discutir a política cultural da cidade, e isso serve como laboratório para se pensar a estrutura e a forma de se fazer, né, essa mudança de paradigma ideológico, de política mesmo, dentro do Sistema Nacional de Cultura. Então, a partir desse momento, temos que começar a entender o Sistema Nacional de Cultura a partir desse olhar, né, de uma construção de baixo para cima, com ampla participação popular, e que veio muito desses olhares anteriores, mas principalmente dessa reflexão e dessa proposta de política feita durante a gestão da Luiza Erundina, com, né, também influência do próprio Paulo Freire, né, nisso, né, uma construção coletiva. Tá? Bom, aí logo depois eu trago o problema das leis de incentivo, né, principalmente aí da Lei Rouanet, e o quanto isso precisava de uma solução, né, justamente por a Lei Rouanet ser uma proposta, né, de financiamento à cultura tão excludente e tão centralizada, né, em grandes produtores, no eixo Rio-São Paulo, e o que fazer em relação a isso. Aí eu trago um tópico chamado a influência da Unesco nas políticas culturais brasileiras, fala um pouco sobre a história, inclusive, da Unesco, o que é a Unesco, como é que ela nasceu e como é que foram sendo construídas as propostas para uma política cultural cada vez mais democrática, a questão da ideia de identidade e diversidade, né? Porque é aquela coisa, essa ideia de diversidade cultural, ela não nasceu simplesmente do nada, né? Então, nesse tópico eu trago justamente como é que foi a cada documento, a cada encontro, né, proposto pela Unesco, a cada reflexão, a cada década, como é que isso foi sendo construído, tá? A partir da leitura de diversos pensadores também, né? Não só os documentos da Unesco, mas eu trago aí o Alexandre Barbalho, o Ives Finzetto, entre outros pesquisadores e pesquisadoras para ajudar a gente, a Juliana Kauark, que é super pesquisadora do assunto, para a gente pensar um pouco essa questão da influência da Unesco aí nas políticas culturais brasileiras e como é que aí a gente chega no século XXI, no ano 2000, prontos para construir uma política estruturante de cultura. Né? E aí vem o meu tópico 3.3, que eu dei o nome de A Política Nacional de Cultura no século XXI, um retrato de um país em mudança. Justamente é o momento onde a gente tem, né, a entrada de Lula na presidência, uma esperança aí no ar, né, de mudança, num momento onde o mundo vive um boom dessas políticas neoliberais, excludentes, né? E, de certa forma, seria a primeira vez, né, que nós teríamos aí um projeto popular no governo, né, do Brasil, né? Porque até então a gente só tinha sido governado pela aristocracia. Porém, não podemos esquecer, né, que apesar de Lula ser, né, uma pessoa vinda aí das camadas mais populares da população, ele só conseguiu, né, de certa forma, ter um espaço, né, a aristocracia só permitiu, né, que ele subisse, né, porque estava junto com ele, né, e de certa forma não podemos esquecer aí, né, de José de Alencar como seu vice, e da aliança, né,
a coligação Brasil para Todos era uma coligação bem bizarra, com diversos partidos, inclusive da direita, né? Mas isso seria outra tese. Mas eu falo disso, né? E eu falo justamente que esse foi um grande problema. Isso acaba sendo uma das minhas hipóteses, né? De por que o Sistema Nacional de Cultura, em 20 anos, ele não conseguiu ser implantado da forma satisfatória, justamente por conta dessas alianças, né? Dessa conciliação de classes, né? Mas, de certa forma, eu tento, apesar, né, de observar esse problema, apresentar essa construção ponto a ponto, né, onde eu faço uma análise de cada passo dado, de cada discurso do Gil, de trechos importantes aí do programa de cultura de Lula para a eleição de 2002, né, Imaginação a Serviço do Brasil, comparando com o Sistema Nacional de Cultura e o plano, né, depois do Plano Nacional de Cultura, porque é justamente o programa do Lula de 2002 é o primeiro documento onde aparece o Sistema Nacional de Cultura, porém com um outro nome, né? Ele ainda não se chamava Sistema Nacional de Cultura, né? Ele passou a se chamar Sistema Nacional de Cultura um pouco depois, né? Dentro disso, né, eu coloco aí, dentro desse tópico, toda a construção que foi sendo feita ao longo dos anos. E aí eu mostro isso a partir da análise das publicações que são parte do meu corpus e que eu já falei para vocês aí no vídeo anterior, tá? E vou mostrando não apenas o que essas publicações, mas os conteúdos dessas publicações e justamente mostrando como é que isso vai sendo construído ao longo dos anos, os problemas enfrentados, as mudanças no Ministério da Cultura, o quanto isso também acabou prejudicando o andamento, né? As próprias mudanças, né? Quando as mudanças de um governo para o outro, né? Não só, né? Primeiro a primeira gestão do Lula, como é que foi para a segunda, e depois a mudança para Dilma também, né? Como isso também acabou afetando, e as próprias mudanças dentro da SAI, né, da Secretaria de Articulação Institucional, também traz, né, oscilações e instabilidades aí para a implantação do sistema, né, ao mesmo tempo que depois, né, eu vou falando disso e faço uma reflexão em relação justamente eu concluo esse tópico falando sobre a força que a Lei Rouanet tem, né, principalmente no legislativo, né, e justamente por conta de alguns deputados e senadores utilizarem a Lei Rouanet e sofrerem pressão do mercado para que a Lei Rouanet não seja desmantelada e substituída aí principalmente pela Procultura, a partir de 2010, que seria uma nova, né, lei de incentivo à cultura, que conseguiria retirar um pedaço dos recursos da Lei Rouanet para o Sistema Nacional de Cultura. E, apesar de ter sido proposto em 2010, né, esse projeto da Procultura, ele não avançou. E isso é muito difícil dizer por que não avançou, né? O que eu ouço dizer, inclusive de amigos aí que trabalham na parte técnica do Congresso Federal, é que o próprio Ministério da Cultura não se esforçou para que isso andasse, né? E aí isso é complicado, né? É complicado dizer, mas é o que eu ouvi falar bastante. No item 3.4, eu falo sobre o problema da implantação dos sistemas de cultura no estado e na cidade de São Paulo. Isso também foi uma parte que acabei, a cada mês que passava da minha pesquisa, me aprofundando mais. Não era para ser meu foco, mas eu acabei focando bastante também nisso, até para entender como
o sistema ele acabava refletindo nas pontas, né, e descobri muitas coisas em relação a isso e acabei me tornando referência nesse assunto em relação a São Paulo. Então, para quem pesquisa os sistemas de cultura em São Paulo, também recomendo que dê uma olhada aí na minha pesquisa. O capítulo 4, eu parto muito para o que o Bakhtin chama dos autores, né? E que aí, no caso, quem são os responsáveis pela construção desse sistema, né? Claro que a ideia é a construção do sistema de baixo para cima, mas a gente sabe que, na verdade, só o povo não conseguiria fazer. Então, a gente tem a importância do executivo e do legislativo nisso. Então, eu trago nesse capítulo 4, né, justamente a importância, né, o que são esses autores, eu trago os conceitos de autoria no Bakhtin, depois a autoria na esfera legislativa e quem são, né, os autores desses marcos legais e como é que isso tramita dentro do Congresso Nacional, passo a passo. Então, eu analiso o trâmite, né, que está descrito aí no site da Câmara Federal, do Senado Federal, e um passo a passo disso, analiso cada acontecimento, cada audiência, e é bem interessante, inclusive, porque eu faço uma análise das emendas, das mudanças no texto, justamente para observar o quanto melhorou ou piorou, quem foram os entraves. Ó, uma curiosidade, justamente, na votação da PEC, do Sistema Nacional de Cultura, em 2011 e 2012, principalmente, o único deputado que votou contra, todos os outros votaram a favor. O único que votou contra, no primeiro e no segundo turno, adivinha quem foi? O distinto presidente atual do Brasil, né? O Coiso. Né? Eu não gosto nem de falar o nome desse cara. Então, pois o Bolsonaro foi o único deputado que votou contra. Todos os outros votaram a favor. Entenderam a importância do Sistema Nacional de Cultura, né? Isso está na minha pesquisa também, né? Depois, no o item 4.2, eu trabalho aliás, 4.3, né? O nome é Participação Social e Estado, a construção interativa do sistema. E aí eu trabalho justamente com a importância das conferências, as 3 conferências nacionais de cultura, e aí pensando também as conferências estaduais e municipais dentro disso, e o quanto as vozes, né, do setor, né, da base, dos trabalhadores da cultura, de